Bom, como foi informado, meu nome é William Dantas, eu tenho uma experiência vasta em gestão de manutenção e facilities. Trabalhei um bom tempo na Petrobras e depois em empresa de gestão de engenharia e manutenção. E nós vamos hoje apresentar o planejamento, principalmente o planejamento, a programação, essa de definições e controle de manutenção e facilities, manutenção antiga predial, à distância. O grande negócio aqui a ser apresentado é de forma distante de onde é realizada a execução, com a sigla PPCMAD, ok? Bom, nós temos como um resumo geral que a manutenção ela começou lá nos primórdios do século passado, né? Com corretiva, depois advento da preventiva, prevenir a ocorrência de falhas, predizer a ocorrência de falhas através da preditiva, detectiva. E o que a gente está colocando hoje é o seguinte: não precisamos mais fazer planejamento, se assim desejarmos, ali junto, estando na planta ou no local em onde é executado o serviço. A gente consegue ter uma melhor visão global à distância, utilizando a tecnologia que está disponível hoje. E por isso que eu vou definir a diferença entre planejamento e programação. Isso parece ser a mesma coisa, muita gente confunde, mas isso vai me fazer com que eu consiga planejar a distância e programar perto, né? Junto, ou reprogramar. Tá? Nós estamos nos baseando, nós implementamos há quase 2 anos em 3 empresas, 2 há quase 2 anos e uma terceira mais recentemente. É o grupo Enel Brasil, a concessionária de geração de energia elétrica, e a EGP, Enel Green Power, que está presente em 3 estados da União, como por exemplo São Paulo. A Enel adquiriu a Eletropaulo, em Goiás, Ceará, estado do Rio de Janeiro, fora a cidade capital, e a EGP, que é a questão de geração de energia eólica e energia solar, tá certo? Nós implementamos através da execução do serviço pela empresa GTP, tá? Eu não sou nem da Enel nem da GTP, eu sou de uma empresa de consultoria de gestão que implementou os planos e toda essa logística de planejamento à distância. Depois eu vou colocar aqui os resultados que conseguimos nesses 2 anos utilizando essa modalidade. Tá? Vale frisar que além de 3 estados, são centenas, até milhares de localizações entre subestações e lojas, polos, que têm serviço ao longo desses estados do Nordeste, e do Centro-Oeste e Sudeste. Ok? Foi implementado junto com o software SGSF, é um software de gestão de serviços em parceria com a gente, né? É o software que gerencia toda essa manutenção, facilities também. Bom, primeira definição, qual é a diferença de planejamento? Planejamento, pela norma NBR 5462 da ABNT, você toma análises e verifica métodos de trabalho de uma forma que, no fundo, quando você está planejando, você está determinando condições e necessidades, recursos e tudo mais, para determinar expectativas. Ainda não são realidades exatas que nós vamos abordar na programação, que é aquilo que realmente se faz no campo. Ou pode também, um pouco à distância, fazer reprogramações. Então, vocês reparem que planning, em inglês, né, é planejamento.
nós estamos trabalhando com expectativas. Eu tenho um planejamento anual, tenho um planejamento mensal, semanal. Existe às vezes até algum planejamento diário, mas normalmente diariamente já se faz a programação, já identificando os recursos realmente finais. Então, programação difere, na própria definição da NBR 5462, que isso você coloca de uma forma até na manutenção, que seria manutenção preventiva. Mas isso está muito errado. Até o Gil Branco, autor do livro que interpreta a NBR 5462, que discorda que você pode programar e você pode planejar qualquer tipo de manutenção. Então, as programadas não são só as preventivas. Então, há um comentário no livro do Gil Branco que deveria ser suprimida. E é verdade, porque a manutenção corretiva pode ser programada também, tá certo? Então, o que significa a manutenção ou de facilities ou industrial, ou predial, né? O programação é você ter uma certeza mais clara de que vai fazer aquela expectativa que você planejou. Eu planejei fazer uma série de manutenções ao longo do mês, mas eu vou ter uma visão estimada porque eu determinei os recursos básicos em Hs, mas ainda não chequei a realidade de disponibilidade, recursos disponíveis, situações que vão realmente dizer: está programado para tal dia, tal hora, tal semana, com perspectiva de conclusão tal dia, tal hora, ok? Então, não sei se vocês perceberam, em inglês as palavras são bem diferentes. Schedule, né? Maintenance, programação, e o outro é planning. Quer dizer, há uma diferença, que isso vai ser o gatilho para a gente determinar o que a gente pode fazer à distância, o que a gente é preferível fazer junto, né? Ok? Então, a importância dessas diferenças é que vão realmente, o que eu vou fazer, planejamento e controle à distância, através de um planejador, e o que eu vou programar e controlar na localidade, através da própria supervisão de execução. Não preciso ter um programador local, alguém que faça programação, porque justamente nós implementamos, através de tecnologia de mobile, de software de gestão através de mobiles, né? Celulares e tablets, que permitem, no local, pelo próprio executor, às vezes, ou líder, ou encarregado, ou supervisor, fazer uma reprogramação local em função de algo que esteja acontecendo naquele momento. Outra grande diferença aqui é que a programação, ela se dá realmente no campo, pode se dar no campo, diante do problema que eu estou encontrando naquele momento, tá? Isso vai interferir no perfil de função do planejador em relação ao programador, porque os planejamentos não requerem tantos conhecimentos específicos e capacitação técnica dos planejadores. Eles podem ser formados serem técnicos, mas não ter uma formação e capacitação profissional avançada, conhecedor tecnicamente daquela especialidade que é o supervisor de mecânica, o supervisor de elétrica, de instrumentação, de limpeza. Esses supervisores de execução têm que conhecer a fundo, mas o planejamento, que é visão genérica, pode ter uma capacidade média técnica, tá? Enquanto, como eu falei, a programação tem que ser exercida pela supervisão. É o ideal que o próprio supervisor ele reprograme e programe a sua equipe que está junto dele ou está sob a supervisão dele. Então a gente diferencia que o planejamento está realmente à distância. Só para dar o exemplo, na situação da empresa, nós temos 3 estados, 1000 e poucas localidades, milhares de ativos sendo geridos, saindo ordem de serviço são mais de 1000 executores, profissionais de execução, cada um executor e cada supervisor, cada líder, cada encarregado, cada gestor tem um celular, um mobile com um aplicativo que ele consulta o perfil definido para ele. E o que acontece? Esse planejamento é feito
não, num escritório à distância, que está verificando a visão global do serviço. Enquanto a programação exata, porque o planejamento pode dizer, você tem que fazer uma sequência de OS essa semana, mas alguém tem que dizer, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, ou posso fazer ao longo da semana. Isso seria a programação que eu estaria vendo, os recursos específicos e necessários para execução, ok? Então, eu faço uma diferença do que acompanho, faço uma diferença do acompanhar de controlar. Nós estamos pensando realmente em controlar serviços. E controlar significa, pela ABNT NBR 5462, você ter condições de agir antes que ocorra, tá? Eu vou passar aqui mais rápido, porque eu tenho o mais importante é o seguinte, que o planejador controla as atividades que estão sendo feitas através do software, através do desktop, enquanto os supervisores executam e planejam a programação estabelecida através do app. Então, o uso mais intenso do app. Oi? Faltam 10 minutos. Desculpa te interromper, só para dizer que faltam 10 minutos, tá? 10 minutos. Isso. Tá, ok. São 20 no total, já foram 10. Tá bom. Eu estou mais ou menos na metade aí. Bom, como exemplo aqui, eu tenho, deixa eu voltar aqui. Então, planejamento, atividade de planejamento eu faço à distância, em desktops, em estações, de tudo com informação centralizada numa nuvem de dados, né? E a programação eu faço através de celulares ou tablet, consultando esse banco de dados, ok? Então, aqui está um exemplo de tela do desktop em que eu tenho um planejamento. Reparem, está previsto aqui um exemplo aqui, é um ambiente de teste, não são dados reais, né, para questão de confidencialidade, mas, por exemplo, na semana 35 tem uma manutenção preventiva e inspeção de um ativo tal. Repare, eu não tenho nem OS ainda emitida, mas há um planejamento, a citação PL de planejamento, que está na semana prevista, semana 35. Então, isso pode ser gerada a OS pelo planejador para a semana e depois no tablet pode ser ajustada a data certa e até haver um certo replanejamento, mas aí ele vai ter que justificar. O programador vai ter que justificar. Então, repare que o planejador ele estabelece e confere e faz o balanço de manutenção ao longo de um período estimado, enquanto o programador vai mais perto da execução. E através do mobile, aqui está um exemplo da tela, que ele clica aqui em ordem de serviço, por exemplo, a pessoa que é o supervisor enxerga todas as suas ordens. Ou clica num filtro, ou clica num QR Code aqui, identifica o ativo, e ele vai ter a lista de OS dele, que é sob a responsabilidade dele, ou no caso de um executor, ele vai ter a lista das OS que ele vai fazer. Quer dizer, ele está para fazer, por exemplo, aqui no dia 5 de agosto de 2021, às 8 horas, está para a matrícula que abriu esse celular, a OS que tem as seguintes checklists. Ele vai terminar o serviço para apropriar recursos, vai fazer tudo dessa OS. E vai poder, inclusive, aí o supervisor, depende do nível de permissão, fazer reprogramações, por exemplo, como aqui. Ele pode mudar, não tive condição, justifico aqui por algum motivo de impedimento, que eu tenho esses motivos cadastrados no sistema, e permite só a distância. Então, o que acontece? Eu tenho total possibilidade, no tempo certo, no momento que está acontecendo, eu atualizar toda essa programação na hora, no dia. E isso automaticamente, se tiver internet no celular, naquele momento, é transferido e sincronizado com a nuvem. Enquanto os outros serviços que não tiverem internet, vão sendo acumulados no celular até o momento da internet. Nós acrescentamos junto, para facilitar, e questão de segurança, né, é muito importante, que existe uma análise preliminar de risco, APR,
inserida dentro da OS. Então, quando eu abro uma OS, se requer, já tem uma análise preliminar de risco determinada, é aberta pelo próprio profissional, ele preenche um checklist que já é específico daquele tipo de serviço que foi previamente dito que pode se aplicar, e ele faz toda essa identificação e no final permite ele assinar. Desculpa, eu passei demais aqui. Ele permite todas as pessoas que estão participando do serviço assinarem ou nos seus celulares ou num celular único do supervisor, depende da logística que foi encontrada. Então, isso permitiu que a gente tenha a APR, a Análise Preliminar de Risco, associada ao serviço de manutenção. Isso ganhou muito tempo e garantia que os serviços que são necessários à análise preliminar de risco sejam possíveis. Tá? Então, o que acontece? De posse disso tudo, dessa alimentação de dados de OS, que no caso são OS que são emitidas diariamente, só para vocês terem uma ordem de grandeza, nessas empresas são emitidas diariamente cerca de 5.000 a 6.000 OS, tá? Por dia, OS novas. E elas são, isso aqui já é um relatório extraído, um quadro de planejamento de 52 semanas, que eu estou acompanhando, por exemplo, o que foi feito, serviço executado, o que foi cancelado por algum motivo justificado, o que foi realizado, o que não foi realizado, o que está replanejado. Eu tenho isso em tempo real, no exato momento que é informado pelo executor, pelo supervisor. E, através de indicadores que estão monitorando tudo, um deles é o índice de controle de cumprimento, né, de planejamento de manutenção, ICPM. Esse índice, dados reais de julho de 2021, no estado do Ceará, Goiás e tal, você vê que eles atingiam baixíssimos valores, era 80% por aí, havia muito serviço reprogramado, não cumprido. Hoje estão, em julho, por exemplo, os dados atingiram 97%. Isso aqui é um relatório extraído do sistema para o dashboard, tá? E a meta, por exemplo, no contrato que existe lá, é ter um índice de cumprimento 95%, ou seja, só 5%. O que acontece então? O planejamento está separado e a programação que está local. Isso tudo junto no mesmo banco de dados, é uma mesma OS que é manipulada por várias pessoas, dependendo da responsabilidade que é definida e da configuração de usuário, né? Então isso tudo é feito em tempo real, imediato, e as conclusões que se tem são excelentes. Porque imagine, você ter mais de 6.000 OS, tem dias que tem muito mais do que isso, você tem 7 planejadores para todos esses 3 estados que estão à distância, controlando de cima, olhando a floresta, não o matinho, não aquela árvore, estão planejando e controlando à distância as expectativas. E você tem os programadores que estão diariamente nos seus celulares, nos 3 estados, controlando o que foi realmente sendo executado, está sendo adiado, tomando ação. Tá? Então, nesse quesito é interessante porque você observa num dashboard, em telas, né, o que está acontecendo no momento, né? Naquele momento que alguém dá baixa numa OS, ela aparece já como concluída dentro de um universo das OS planejada para aquele dia, para aquele momento, da manhã à tarde. Tá? Então, a gente conclui que o seguinte, eu consigo ter programações, reprogramações detalhadas, justificadas e monitoradas através desses mobiles pelo executor. Repare, a novidade é que até uma pessoa da limpeza, que tem um serviço de limpeza para realizar, ele tem um celular que ele anota o serviço, que ele tem OS para ele, emitida para aquele dia, para aquela localidade, para aquele tag, que é aquela posição operacional. E com conclusão final, a adoção da APR, Análise Preliminar de Risco, com permissão de trabalho, veio aumentar significativamente o padrão de segurança
e de garantia de não ocorrência de acidente. Houve uma redução significativa. A própria Enel fez um trabalho, fez uma apresentação até na Associação Brasileira de Facilities, na Abrafac, mostrando esse trabalho, que recebeu o segundo lugar no trabalho realizado. E em cima dessa filosofia, que teve uma redução de 7% no custo, uma redução nos HH trabalhados e tudo mais. E o que eu defendo aqui? É possível para essas grandes aplicações, ou até pequenas aplicações também de uma planta, mas nesse caso são muitos estados, muitas localidades, muita gente envolvida, você fazer em vários ramos de negócio, não só facilities, mas tudo que você puder imaginar, ter uma visão à distância, um banco de dados centralizados, mas sendo compartilhado por diversos telefones, celulares, mobile. Tá certo? Obrigado. Era isso que eu tinha para... Levei 21 minutos aí. Desculpem, mas era isso que eu tinha para apresentar. Parabéns, William. Eu acho que esse é o caminho, né? O caminho da integração, o caminho da conexão para facilitar a ponta. Então, muito oportuna a sua apresentação. Gente, em função do que vocês viram